nós temos a honra e o prazer de receber o professor Gésio Hernani Bonfim Gutierre, que é presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias e também presidente da editora da Unesp. Neste momento, a ideia é fazer uma reunião onde que a gente vai ter uma palestra e depois teremos um diálogo aqui, trocando ideias a respeito de editoras universitárias e a sua importância. O título que foi dado à palestra é justamente Editoras Universitárias, Trajetória Acadêmica e Diálogo com a Sociedade. E, inicialmente, eu vou passar a um membro do nosso conselho editorial, que é o reverendo Gildásio, para trazer uma palavra. Ele representa a chancelaria no conselho da editora. E, em seguida, a gente dá sequência, passando a palavra ao reitor, e depois já teremos o início da palestra em si. E eu apresento o nosso palestrante. Então, reverendo Gildásio, por favor, dirija as suas palavras aqui. Uma boa tarde a todos. Obrigado, professor John, nosso coordenador da editora. Quero cumprimentar também o nosso magnífico reitor, parte da sua equipe também que está aí, o professor Marcos Lima Puceno, também o professor que será o palestrante dessa tarde, e a cada um de vocês. É um prazer poder estar nesse instante e compartilhando uma passagem de um livro extremamente precioso para nós. A gente vai falar de literatura, a gente vai falar de livros, e olhar para esse livro, que é a Escritura Sagrada, é sempre um alento muito grande para nós. E trago aqui o abraço a todos vocês, do reverendo Robson Grangeiro, nosso chanceler. E a passagem, meus queridos, está registrada na primeira carta de Pedro, nesse primeiro livro de Pedro. Pedro escreveu 2, e nesse primeiro, lá no capítulo 5, ele traz para a gente esse conselho, essa orientação para tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, momentos angustiantes que tantas pessoas têm enfrentado, e ele então diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro escreve a um grupo que estava enfrentando na época uma perseguição muito grande. Isso data do ano 63, 64 da era cristã, e os cristãos nessa época estavam sofrendo muito debaixo da perseguição de Nero. Muitas pessoas estavam perdendo as suas casas por causa dessa perseguição, alguns estavam ficando viúvos em razão da morte dos cônjuges, bens estavam sendo sequestrados, outros estavam sendo expulsos das suas terras. Então era um momento muito difícil, muito difícil. E Pedro escreve um livro, pensando em todo aquele contexto que os cristãos e a população estavam vivendo, e o livro é escrito com um propósito de trazer encorajamento, de trazer ânimo àquela população. E ele vai terminando a carta é um livro riquíssimo, com vários conselhos, mas ao terminar a carta ele dá vários conselhos, e um conselho que ele dá, ultimando, portanto, a sua carta, é quando ele convida as pessoas a colocarem nas mãos de Deus toda a ansiedade. E ele usa uma expressão aqui no grego interessante, professor John, quando ele fala assim: lance sobre ele a sua ansiedade. Eu desafio você só a imaginar, tentar imaginar por alguns instantes uma carga muito grande em cima dos seus ombros. Algo que você não está conseguindo suportar direito, não está conseguindo carregar direito esse fardo. E aí você chega em algum lugar e despeja, joga aquela carga no chão. Você não tira com paciência de cima dos ombros, segura por mais alguns instantes e escolhe onde você vai colocar a carga. Você joga. Pedro está dizendo aqui para aquele povo: olha, vocês estão com a carga tão grande, mas tão grande, eu aconselho vocês então, jogue isso nas mãos de Deus. Deixe isso nas mãos dele. Você não precisa carregar isso sozinho. Veja, um livro tão antigo, querido reitor, né?
mas ao mesmo tempo que traz uma mensagem tão rica para esses tempos que nós ainda estamos vivendo. Eu pensei nessa passagem ontem ao assistir algumas cenas que estavam sendo transmitidas num canal de televisão mostrando os horrores dessa guerra lá no Oriente Médio. Que tristeza de ver pais tirando seus filhos pequenos de debaixo de alguns escombros. Um ou outro ainda com vida, outros não. E pessoas sofrendo. E eu fiquei imaginando que fardo essas pessoas estão carregando. Em tempos difíceis, de dores, de angústias e dificuldades, a gente precisa lembrar que nós temos alguém que está disposto a nos ajudar a carregar tais fardos. Por isso o salmista, muitos anos antes de Pedro, o salmista já havia dito o seguinte: olha, bendito seja o Senhor Deus, que dia a dia carrega o nosso fardo. Esse Deus é quem convida, sempre nós, a mim e você. Quando a vida estiver sendo muito pesada, esse é o momento para você ir até a presença dele e dizer para Deus: Deus, está difícil, me ajuda a carregar mais essa. Isso está nesse livro, precioso livro que eu comento aqui com vocês, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Que Deus abençoe esse evento, que Deus abençoe o nosso palestrante, certamente trará grandes conhecimentos, enriquecimentos aí para nós. Deixa eu orar, permita-me fazer uma prece aqui. Pai querido, nós agradecemos por essa tarde, que momento especial nós estamos tendo aqui, como universidade. Abençoe o nosso palestrante, que aquilo que será compartilhado, debatido, dialogado, possa assim contribuir ainda mais com o crescimento dessa instituição e com a nossa editora e com todos aqueles que têm procurado colocar os seus livros, os seus conhecimentos para serem publicados na nossa editora. Que o Senhor abençoe esse tempo precioso que nós temos aqui. Oramos em nome de Jesus, aquele que nos ajuda a carregar os nossos fardos. Amém. Obrigado, João. Obrigado, queridos. Obrigado, reverendo Gildazo, pelas suas palavras. Eu gostaria justamente agora de passar a palavra ao nosso reitor, professor Marco Túlio Vasconcelos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, João. Parabenizando a editora pela promoção desse evento. Eu fiquei me perguntando porque nós já fizemos outros assim, e precisamos incentivar a fazer outros momentos, discutir sobre vários assuntos, mas sobretudo aqueles que têm a ver com a produção literária, a produção de livros, diversas possibilidades de contribuição para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da ciência. Então, eu fico muito contente e parabenizando a editora por esse evento. A equipe está aqui presente também, professores nossos, sejam muito bem-vindos, especialmente cumprimentando o professor Gésio, que está conosco aqui. Obrigado mesmo pela presença. Tivemos alguns momentos, uma conversa muito agradável, há poucos instantes, já tivemos a oportunidade de agradecê-lo, não é? E eu sei que o livro é fantástico, o reverendo Gildazo falou sobre isso. O livro nos ajuda de diversas maneiras a continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, aprendendo, né? Um tempo atrás, uma pessoa me fez uma referência à presença do professor Paulo Freire aqui na instituição antes de morrer. Diz que uma das últimas palestras, ou a última palestra que ele fez, foi aqui no auditório Rui Barbosa. E eu fui atrás, procurando encontrar esse vídeo histórico para tentar identificar, terminei achando, mas encontrei outros. E ele ali falando sobre a possibilidade de aprender a qualquer época, a qualquer momento, não é? E os livros, eles são fundamentais. Eu, talvez por ser de uma geração não tão lá para trás, mas já para trás, eu prefiro os livros físicos, né? Eu sei que tem aqueles que gostam dos livros eletrônicos e tal, mas eu gosto do livro físico, né? E ele tem sido de grande valia. Às vezes nos ajuda até nas nossas fugas, nos nossos momentos de canseira, de estresse. E eu que vivo a universidade aqui, que a gente vive ela de segunda a segunda,
nem devia dizer isso, porque o pastor vai dizer, mas você precisa descansar, né? Mas a gente não consegue tirar o Mackenzie, a gente acorda de noite, a gente pensa, e às vezes o ato de pegar uma boa literatura para você sentar, isso nos alivia, seja a literatura bíblica que foi citada aqui, sejam tantas outras. Eu li recentemente um livro chamado Arrancados da Terra. Esse livro é do historiador Lira Neto, não é? E toca em mim porque toca na minha terra, em Pernambuco, onde eu nasci, e aquilo me foi muito útil. Como eu tenho um outro livro sobre a história das Inquisições, mas eu tenho tido muita apreciação pelos contos do Luiz Fernando Veríssimo, e eu tenho vários. E eles estão, alguns em casa, outros na praia, e quando eu vou de férias, que eu deito na rede, eu pego aqueles livros para ler, e eu começo a sorrir sozinho. Um conto que eu já li 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes, não sei se é porque eu sou esquecido, mas eu tenho aquela grata surpresa daquele momento especial que ele consegue nos apresentar ali, tanto que eu fiquei de comprar mais alguns que estão faltando. Mas eu acho que essas são múltiplas possibilidades que um livro nos oferece e que uma editora nos oferece, e oferece à sociedade local, regional, ao Brasil. Então, parabéns, eu não posso me estender muito aqui, né? Mas dizendo que, para mim, tem sido momentos de crescimento, momentos de descanso, momentos de refrigério, porque parece que você tem a oportunidade de se desligar de tudo mais que está acontecendo, nem barulho você escuta, não é? Porque você está absorto naquela literatura ali, que te ajuda bastante. Então, parabéns a todos aqueles que se envolvem com esse ministério, não é? da produção da literatura de qualidade, que educa, que cresce, que acrescenta na vida das pessoas. Tempos, talvez, em que a juventude seja muito do TikTok. Ontem eu estava conversando com um conjunto de alunos do DCE que me fizeram uma visita, e eu falei para eles, olha, eu não tenho rede social como vocês têm, né? Eu só tenho LinkedIn, né? Eu não tenho Facebook, eu nunca tive, nem um antigo que saiu do ar, tal do Orkut, né? Nem agora os outros, o Instagram. Eu vejo todo mundo postando coisa, e eu, na realidade, não tenho esses meios de relacionamento e de comunicação. Então, talvez por isso que a sociedade presente, ou mais da juventude, tenha tão pouco tempo para ter acesso à literatura de qualidade e o seu desfrute, não é? Então, acho que é uma missão, não sei, difícil, mas é uma missão que a gente sempre se coloca no sentido de fazer a defesa das boas causas. Então, agradeço aqui a atenção de vocês, fico à disposição, parabenizo pelo trabalho que vocês estão fazendo, e eu vou me retirar, com a licença aqui de todos, eu vou terminar um trabalho para entregar o nosso conselho. Às 16 horas eu tenho a Assembleia da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, e vai ter eleição, eu vou voltar, né, eu vou ter que estar no ar para fazer isso, está acontecendo em Brasília, e eu vou participar desse momento. Então, me desculpa aqui antecipadamente por isso, desejo que seja uma tarde muito profícua e proveitosa para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, reitor, pela sua palavra, e gostaria de deixar aqui o reconhecimento da reitoria, do gabinete, em não só apoiar as atividades da editora, como também fazer com que a editora realmente possa exercer o seu papel de protagonista na questão de produção de conhecimento, mas ao mesmo tempo também de patrimônio cultural para uma sociedade mais ampla, né? E sem mais delongas, eu gostaria justamente de passar esse momento que é da palestra do nosso convidado, professor Gésio Hernani Bonfim Gutierrez. Eu fiquei surpreso, que eu não sabia, Gésio, que você tem uma graduação em economia, mas ele foi para o lado da filosofia no mestrado em Cambridge, na Unicamp, e ao mesmo tempo também um doutorado na filosofia, e é justamente essa contribuição filosófica e muito crítica, que eu acho que é muito estimulante na sua trajetória, mas também nas suas intervenções, né, ao longo da sua contribuição para o mercado editorial, para a ABEL. E o professor Gésio é professor da Unesp, ele é presidente da editora da Unesp, onde que desde 2001, ou seja, quase mais de 2 décadas, ele já vem trabalhando, e desde 2015 ele é o presidente da Unesp, da editora da Unesp. E, ao mesmo tempo, também ele tem uma trajetória
de serviço na Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ocupando vários cargos e atualmente é o nosso presidente, né? E uma coisa muito bacana, estimulante e ao mesmo tempo gratificante, que a ABEL é uma corporação muito fraterna, né? Que ao mesmo tempo você tem grandes editoras e com interesses bastante diversos e atingindo tantas áreas e com especificidades, mas a gente tem uma unidade. Eu acho que, sem dúvida alguma, o papel das diretorias tem sido fundamental para justamente criar esse ambiente fraterno de discussão, de debate, de estímulo às editoras, né? Então é um grande prazer, eu queria agradecer a presença e é uma honra receber o Gésio aqui. A gente teve uma conversa na Bienal do Rio de Janeiro e se colocou à disposição de vir dialogar conosco, e a ideia de fazer aberto, nós estamos inclusive filmando aqui, gravando, justamente é que a gente possa aproveitar essa discussão e essa palestra e o debate que acontecerá logo após a perguntas e, né, interações, que a gente possa justamente divulgar para outros colaboradores, né? Tem alguns nossos membros que estão fora, um está com Covid, descobriu ontem, outro está em Pernambuco. Eu gostaria de dizer para esses professores, eventualmente alguma outra pessoa que esteja nos assistindo, que infelizmente o Teams não vai funcionar. Tivemos um problema técnico, mas de qualquer jeito vocês podem assistir toda a palestra e depois a gente pode interagir. Então, Gésio, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra a você. Não sei o que você prefere, sentar aqui, a gente conversa, quer ficar em pé, você decide. Uma coisa absolutamente à vontade aqui, mas a ideia é que a gente realmente tenha esse bate-papo. Então, fique à vontade, Gésio. Boa tarde a todos. É uma honra novamente estar aqui no Mackenzie. Eu tenho tido a oportunidade de frequentar o campus algumas vezes como participante de bancas no Mackenzie, né? Eu tenho uma trajetória familiar também, que alguns dos meus familiares já foram formados pelo Mackenzie, então tenho os vínculos emocionais com o Mackenzie já tradicionais. Fora isso, grandes amigos que permanecem no quadro de seus docentes atualmente. E isso me faz invariavelmente me sentir em casa todas as vezes que eu frequento esse campus maravilhoso que vocês têm. E, é claro, a partir desse gentil convite do John, eu tenho a oportunidade hoje de falar alguma coisa a respeito daquilo que tem me acompanhado ao longo da minha trajetória profissional nos últimos 20, 25 anos, que evidentemente, eu me refiro à edição de livros. Agora, começando diretamente pelo começo, isso é uma metodologia que o Lewis Carroll demonstra no Alice no País das Maravilhas. Você começa pelo começo, passa pelo meio e vai direto ao fim. Isso não é tão óbvio, mas é muito saudável que a gente faça dessa forma. Então, comecemos pelo começo. E o começo, nesse caso, não é o livro. O começo, nós não estamos falando especificamente de livros, mas estamos falando de editoras universitárias, o que é alguma coisa um pouco diferente. Editoras universitárias, ao contrário dos livros, que têm uma trajetória de mais de 1000 anos, né? Editoras universitárias, elas são criaturas mais recentes. E para justificá-las, coisa que não acontece, diga-se de passagem, com editoras normais, invariavelmente a gente ouve a necessidade de que editoras universitárias sejam justificadas, e a justificativa, né, se algo assim é necessário para editoras universitárias, ela decorre de algo que é concomitante e, se não transcendente, àquilo que nós entendemos como edição de livros. Eu me refiro particularmente ao espírito científico. A ciência, ela começa, segundo os melhores historiadores da ciência, né, ela começa aí pelo século XIII, XIV e se solidifica mesmo no século XV, a partir do século XV. Um grande historiador da ciência, Paulo Rossi, que não foi aquele que o Brasil levou tantos gols, mas é um sujeito um pouco diferente daquele,
ele escreveu alguns livros espetaculares a respeito disso. Talvez seja um dos maiores historiadores da ciência, certamente ele é, mas se não o maior historiador da ciência dos últimos 30 anos. E um dos pontos que ele leva em consideração é o seguinte: na hora que ele discute a ciência, o que a gente chama hoje de espírito científico, o que é característico do espírito científico quando ele é confrontado com outras áreas de conhecimento. Um ponto fundamental do conhecimento científico é que ele é democrático, ele é comunitário. Em que sentido? O conhecimento da pitonisa, do sábio, do santo, eles são conhecimentos absolutamente individuais. Quer ver um exemplo? Um exemplo típico que eu acho que com isso dá para expor claramente o que eu tenho em mente e o que o Paulo Rossi queria dizer quando ele fala que o espírito científico tem por oposição o conhecimento do sábio, da pitonisa, do santo anteriores. O pensamento dogmático é aquele pensamento subjetivo, aquele pensamento individual. Avicena, que era, como todos sabem, um sábio árabe, que viveu durante o primeiro milênio depois da era cristã, ele, a certa altura, foi nomeado bibliotecário da maior biblioteca do Oriente. Na verdade, naquela época, era a maior biblioteca do mundo. Para mim, seria um privilégio, eu mergulhava lá, não saía nunca mais. Agora, o que Avicena fez? Ele mergulhou, efetivamente, naquela biblioteca, e ele, durante a vigência de sua atividade, ele leu todos os livros da biblioteca. Todos os livros, coisa que não é muito comum entre bibliotecários, mas todos os livros da biblioteca foram lidos por Avicena na sua atividade de bibliotecário-chefe daquela maior biblioteca do mundo, então. E o que ele fez quando ele terminou de ler todo aquele cabedal? Ele botou fogo na biblioteca. A pergunta que historiadores e biógrafos fazem, pergunta bastante razoável, é a seguinte: por que ele fez isso? Por que o infeliz tocou fogo na biblioteca que ele tomou conta durante tantos anos? E a resposta é que Avicena via aquele acervo como um bem em si. A biblioteca era um entesouramento de conhecimento que ele absorveu e, portanto, amealhou para ele. Era alguma coisa? Bibliotecas eram coisas que eram repositórios, eram vistos como repositórios de conhecimento. Enquanto tal, por que não? Por que não? Ele, na medida em que era o bibliotecário-chefe daquela biblioteca, ele amealhou todo aquele conhecimento e, a partir de então, efetivamente foi chamado, invariavelmente, para ser o maior médico do Oriente daquela época. Ele se cacifou. Agora, esse tipo de visão a respeito de acervos bibliográficos é alguma coisa característica desse período pré-científico. O que acontece quando você tem o advento, e isso é muito para aqueles que leram, por exemplo, e assistiram O Nome da Rosa, de Humberto Eco. O que você vê aos poucos, a partir de Roger Bacon, que é caracterizado pelo Sean Connery no filme, a partir do Roger Bacon e outros tantos, você começa a expor o teu conhecimento, a criticar, expor aquilo que você sabe ao escrutínio de outros. Não é mais um amealhamento. Aí você passa a ter a biblioteca como uma fonte de conhecimento que pode ser, em si, criticado. Não importa que você saiba muito, se por acaso aquilo que você souber não for exposto à crítica de terceiros. Muito significativamente, alguns artigos do Journal of the History of Ideas discutem muito bem isso, aquela expressão, pigmeu nos ombros de um gigante. Muito tipicamente isso surgiu no século XVI. E por quê? Porque no século XVI começou-se
a ter a ideia de que, muito bem, respeitemos Aristóteles, muito bem, respeitemos Pitágoras, muito bem, respeitemos Ptolomeu. Agora, eles podem ser superados. Mesmo eu não sendo tão grande, mesmo eu não sendo tão genial quanto Aristóteles, quanto Ptolomeu, etc., eu posso perfeitamente subir nos ombros daquele gigante e enxergar mais longe. Isso é característico da ciência. A ciência não preserva nomes nem nomeadas. O sujeito pode ser extraordinariamente inteligente, brilhante, etc. e tal, como Aristóteles certamente foi, mas que isso não se constituísse mais em um monumento estagnado, em um monumento que não pudesse ser criticado e superado. A ciência, portanto, ela vem, e é nesse sentido, voltando àquilo que o Paulo Rossi falou, que a ciência passa a ser um corpus de conhecimento superável, não definitivo, algo que, a partir da crítica e da exposição à crítica, nós poderíamos, no momento subsequente, superar. E só pode ser superado por quem? Por seus pares, por outros. Não adianta você mesmo ficar se criticando e não adianta você mesmo ficar abraçando o conhecimento que você tem, como a Avicena, por exemplo, achou que estava fazendo e bem. Não, aquele espírito, por mais sábio que efetivamente a Avicena fosse, ele sabia, segundo os mais atualizados biógrafos dizem, ele sabia decor livros de Aristóteles. Livros de Aristóteles. Agora, aquilo não é conhecimento científico. Aquilo não é conhecimento aberto à crítica. Aquilo que se via originalmente como conhecimento definitivo, aquilo não obedecia o espírito científico posteriormente vigente no Ocidente, aí por volta do século XV, século XVI. O ápice disso, e a partir de então você explode, é com Galileu, né? Portanto, o que a gente tem durante esse período? A clara necessidade de que você não apenas produza conhecimento, mas que também você apresente esse conhecimento e exponha o conhecimento ao debate, à crítica universal. Se por acaso você não fizer isso, você está prejudicando o teu conhecimento, você não está protegendo o conhecimento. Você está prejudicando o teu conhecimento, você está cristalizando o teu conhecimento e impedindo que ele seja, a partir de críticas externas, ele seja desenvolvido, eventualmente superado ou eventualmente aperfeiçoado, né? Então, com base nisso, o que acontece tipicamente naqueles núcleos de excelência de conhecimento que começam a ser cada vez mais prestigiados e prestigiosos no Ocidente? As universidades. As universidades muito precocemente perceberam a necessidade de se publicar. Desde o século XII, desde o século XIII, Bolonha, por exemplo, foi a primeira, todas essas universidades medievais, elas tinham convênios com printers, convênios com impressoras. Impressoras mesmo anteriores a Gutenberg. Depois de Gutenberg, em meados do século XV, isso daí deu uma explosão adicional. E aí, o que elas fizeram a partir do século XVI? Com Cambridge. A Universidade de Cambridge foi a primeira, em meados do século XVI, a estabelecer uma editora universitária. Justamente porque no Estatuto de Cambridge, ainda hoje vigente, Estatuto F do Estatuto da Universidade de Cambridge, diz lá, precisamos ter uma editora universitária para expor aquilo que nós produzimos e captar aquilo que se produz fora da universidade para disponibilizar para os nossos docentes e alunos. Isso, meados do século XVI. O Estatuto, é curioso que a gente leve em consideração, a Universidade de Cambridge, e particularmente a editora da Universidade de Cambridge, foi feita por Henrique VIII. Além de matar suas esposas, ele fazia editoras universitárias nas horas vagas também, né? Então, isso foi feito pelo Henrique VIII, e ainda hoje
a Universidade de Cambridge tem o orgulho de ostentar a sua precocidade e o seu pioneirismo. Posteriormente a isso, bem em cima, coisa de década posterior, Oxford University Press. Mesma coisa, século XVI, chegando lá. Todas as demais, seguindo o espírito científico, em contraponto ao espírito científico, a disseminação do espírito científico, todas as universidades, especialmente as universidades dedicadas à pesquisa, elas, ao mesmo tempo, desenvolviam suas editoras universitárias. Então, editoras universitárias são contrapontos naturais, essenciais, de universidades que se pretendam universidades de pesquisa. E isso, que era alguma coisa característica durante o Renascimento, que era alguma coisa típica daquele advento da sociedade do conhecimento científico, isso se aprofundou, se intensificou ao longo de todos os séculos subsequentes. Tipicamente, Universidade de Chicago, aí já no século XIX, nós temos o estatuto deles exatamente idêntico ao da Universidade de Cambridge, falando que era necessário, que não se podia pensar, imaginar uma universidade de pesquisa sem que se tivesse também uma editora universitária. Tipicamente, o que acontece? A editora da Universidade de Chicago, ela é 1 ano mais velha que a Universidade de Chicago. Porque os idealizadores da Universidade de Chicago disseram: não tem sentido fazer uma universidade se por acaso você não tem um canal de comunicação com a sociedade que abriga aquela universidade. Então, primeiro, eles alicerçaram sua própria editora universitária para que depois a universidade fosse estabelecida. E a partir de então, a razão de ser da universidade, ela fica bem estabelecida. Ela precisa ter canais de comunicação e de disseminação daqueles produtos que ela faz. Caso contrário, a universidade erige Torres de Marfim. Ela fica um empreendimento endógeno. Ela fica alguma coisa que se satisfaz a si mesma. Isso é algo que a universidade contemporânea não pode se permitir. E é justamente por causa disso, especialmente, mas não exclusivamente, no mundo anglo-saxão, todas, sem exceção, universidades dos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, todas as grandes universidades, elas têm editoras universitárias, para cumprir não a mera publicação de livros, não é um ersatz, não é algo que é marginal, é algo que é essencial para a universidade. E é esse o ponto que eu gostaria, John e amigos, né, é que nós tivéssemos a consciência desse ponto, depois de eu ter, durante essas décadas todas, me debruçado sobre essa questão e estudado a edição universitária. A edição universitária não é uma leivosia nem um capricho de universidades que têm algum recurso para despender com edição. Não. É algo essencial e constitutivo da universidade. É esse o ponto que é importante que a comunidade universitária, primeiramente a comunidade universitária, até antes do que a população em geral, a própria comunidade universitária tivesse consciência disso, que a edição universitária é fundamental para que a universidade leve adiante seus objetivos cardeais. Caso contrário, você tem o apartamento entre a universidade em si e aquilo que se procura fazer com a sociedade que está suscitando recursos, promovendo recursos para que aquela universidade exista. Na hora que você tem os devidos dutos de comunicação com a sociedade, não é só a edição universitária que está justificada, é a universidade também. A universidade se justifica na medida em que você tenha a possibilidade de socializar seus produtos. Muito caracteristicamente, quando é que isso foi atestado da forma mais cabal?
Eu estou fazendo pulos aí desde o século XI até depois do século XVI, do século XIX, estamos chegando agora em 1990. Né? Quando a Universidade de Harvard pensou em disponibilizar seus conteúdos, especialmente, porque naquele momento você tinha, ao mesmo tempo, tanto o reitor quanto o vice-reitor, o provost, da Universidade de Harvard, você tinha 2 oncologistas, 2 médicos cancerologistas. O que eles perceberam? Não é possível que a gente fique produzindo textos que não sejam partilhados imediatamente. Se por acaso a gente ficar restringindo essas publicações à universidade, nós possivelmente estejamos matando ou atrasando a comunicação e o debate científicos que levarão, no final das contas, à consecução e à obtenção de medicamentos mais eficientes. O que eles fizeram? Foi lá, na Universidade de Harvard, que começou o movimento mais agressivo de Open Access, de liberar, de acesso aberto às suas publicações por parte da editora da Universidade de Harvard. Aqueles textos médicos, imediatamente, eles ganham o público de grátis, imediatamente. Justamente porque, para evitar que a universidade se transforme naquilo que muitas vezes a própria estrutura da universidade suscita, que ela seja um diálogo interno, um diálogo endógeno, um diálogo que não é aberto ao leigo externo, não é aberto sequer a instituições externas. Isso foi feito por Harvard. É muito interessante que, naquela época, quando Harvard procurou fazer alguma coisa como essa, a Casa Branca escreveu uma carta, vocês imaginem só a situação, uma carta para o provost e para o reitor de Harvard, perguntando muito claramente, mas na hora de vocês disponibilizarem alguma coisa que tem direitos autorais, isso não é comunismo? Isso não é comunismo? Então, vocês imaginem a situação de um vice-reitor de Harvard dizendo, nós não somos comunistas. Eles foram levados, foram obrigados a ter esse tipo de réplica, justamente porque a disponibilização de conteúdos universitários, que são feitos, afinal de contas, para a sustentação da humanidade em geral e da comunidade, especificamente da comunidade que está abrigando a universidade, na hora em que a universidade abre suas portas para fazer alguma coisa como essa, a suspeita, ela é imediata. Imediata. Espera lá, como assim? Isso sem contar, evidentemente, resistência de pessoas internas à universidade. É muito interessante que, eu acho que essa talvez seja a regra, eu não sei exatamente, não estou me referindo ao Mackenzie, mas muito frequentemente, editoras universitárias, pela própria comunidade, são vistas como unidades de custo, e não comunidades essenciais para o cumprimento de seus objetivos básicos, dos objetivos básicos da universidade. E esse é um ponto que, eu confesso para vocês, me dói profundamente, porque, embora sejam, sim, unidades de custo, inevitavelmente, as editoras universitárias cumprem uma função que justifica a universidade, da mesma forma que outros tantos elementos que ninguém questiona na hora de postular a existência dentro da universidade. Portas, por exemplo, não são questionadas na universidade. Gramados não são questionados na universidade. Bibliotecas não são questionadas na universidade muito frequentemente. Hoje ainda já ouvi algumas coisas contra isso. Mas, de fato, todos esses elementos são vistos como móveis e utensílios. Bom, vejam editoras universitárias como tal, para o cumprimento dos objetivos universitários canônicos. Esses são elementos que são inalienáveis da vida universitária. Bem, no caso específico, eu
acredito que numa discussão posterior a gente possa esmiuçar alguns desses argumentos que eu desenvolvi para vocês. Eu gostaria apenas de, antes da gente passar para uma fase de diálogo, de conversa a respeito do que eu disse, de mostrar outros tantos desafios, que não são desafios endógenos, não são desafios da universidade, que hoje a editora universitária, desculpe, isso é quem mandou. As editoras universitárias, elas são obrigadas a enfrentar. E aí, alguns elementos, algumas questões, que foram levantadas, inclusive, pelo reitor antes aqui, me tocam profundamente. As questões relacionadas a crises concêntricas, o que eu chamo de crises concêntricas da edição, particularmente da edição acadêmica, mas não exclusivamente da edição acadêmica. O que aconteceu a partir da década de 90? A partir da década de 90, todo o mundo editorial, e aqui eu falo como um velho, carcomido, dinossaurico editor, o que a gente vê é o seguinte: você entra primeiro no transe do livro digital. Depois, você entra em outros tantos transes. Aqui no Brasil, você entra no transe do varejo livreiro. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Saraiva, todo mundo sabe o que aconteceu com Cultura. Nos Estados Unidos, antes, isso daí, a Borders e outras tantas, todas as redes livreiras no mundo estão estraçalhadas. Outro transe da queda de leitura. A queda de leitura de livros. Eu acho que é muito importante, tem um teórico que, inclusive, já fez uma palestra aqui, no Mackenzie, o Gumbrecht, que o pessoal de letras conhece bastante bem. O Sepp Gumbrecht, ele fala o seguinte: nunca se leu tanto como hoje. E sabemos bem, isso é verdade. Nunca se leu, nem se escreveu tanto. Mas o que se escreve e o que se lê? A gente lê diariamente WhatsApp. Todos nós aqui, e não neguem porque Deus está vendo, todos nós aqui temos nos nossos bolsos, não sou só eu não vem com essa, todos nós temos mensagens de WhatsApp que estão por ser respondidas. Isso sem contar e-mail, sem contar, eu literalmente, vou fazer uma confissão para vocês que eu não faço para minha secretária, eu tenho 15 mil e-mails sem responder. 15 mil e-mails, isso não é força de expressão, são 15 mil e-mails que eu não respondi ainda e imagino que a minha vida não seja suficiente para que eu os responda. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, nós lemos adoidado, respondemos, escrevemos adoidado, mas a gente escreve e lê fragmentariamente. No meu tempo, isso não é leitura. No meu tempo, isso não é escrita. Então, isso é algo que acarreta o quê? Uma queda universal da leitura de livros. É mais uma das crises a que eu me referi. Tem a crise técnica, a crise técnica acarretada, entre outras coisas, pela edição digital, a crise de varejo, a crise comercial estrito sensu, mais rasteira, mas nem por causa disso menos desafiadora, a crise que agora mesmo estamos nos referindo aí de leitura de livros, que traz índices impressionantes, entre outros. Vou citar alguns para vocês. O livro branco de Frankfurt, da Feira de Frankfurt, que publicado há 3 anos, mostrou que nada mais, nada menos do que 10 milhões de leitores desapareceram na Alemanha. 10 milhões de leitores de livros desapareceram na Alemanha. Muita gente fica desesperada pelo desaparecimento das abelhas nos Estados Unidos. Eu fico desesperado pelo desaparecimento de leitores na Alemanha e fora dela.
Quer dizer, em todos os 10 mais importantes mercados livreiros, você teve, durante os últimos 10 anos, queda de leitores de livros. Só teve uma exceção. E eu não vou oferecer um prêmio para quem adivinhar. China, por razões totalmente exógenas. Você teve a incorporação no mundo do mercado, né, de uma população de dezenas, centenas de milhões de pessoas, e elas, de alguma forma, tiveram que se profissionalizar e, portanto, entraram no mercado de trabalho e precisaram de bibliografia suplementar. A não ser na China, você teve quedas em todos os países do Ocidente, particularmente na Espanha, você teve uma queda de 20% dos leitores de livros nos últimos 10 anos. Isso é algo que demonstra uma crise de tipo de comunicação letrada, que tem uma migração gradual com perdas significativas do ponto de vista cultural e intelectual. Mais um desafio para a edição universitária. Outros tantos desafios, sem que os desafios anteriores tenham sido resolvidos, outros tantos desafios se aproximam de nós. Todos nós, de uma maneira ou de outra, quase tanto quanto o WhatsApp, sabemos e acompanhamos os desenvolvimentos de AI, de inteligência artificial. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nos preocupamos com isso e vemos que a coisa está chegando, estão aprontando alguma, mas a gente ainda não viu o que isso pode acarretar para nós. No mundo editorial, existem editoras hoje que apertam um botão, viu, John? Apertam um botão e tem 400 capas prontas no fim do dia. Tem programas hoje de AI que aprontam isso. Tem programas de AI que fazem diagramação sozinho. Isso eu espero que não ameace nenhum emprego por aqui. A mesma coisa acontece com aperfeiçoamentos notáveis, impressionantes. Eu mesmo não acreditava nisso. Mais ou menos como o Saci. Diziam que existe, mas ninguém nunca viu. De traduções que foram extremamente bem-sucedidas com AI. Algumas delas, feitas inclusive pela Springer Verlag, eu vi recentemente, eu fiquei, confesso para vocês, extremamente impressionado com o resultado que foi conseguido, não de literatura, mas de CPT, que é o que, afinal de contas, o que a gente faz normalmente. Não é? Mais um desafio. Outro desafio que está chegando, pelo menos para o mercado brasileiro, audiobook. Por acaso, as editoras universitárias têm recurso para desenvolver todos esses aspectos, que são aspectos presentes na edição contemporânea? Nós temos audiobook hoje, e esse é um dado que me parece totalmente contraintuitivo para a cultura brasileira relativa a textos lidos. Na Escandinávia, 40%, pegando especificamente a Finlândia, 40% da sua receita editorial vem de audiobook. 40%. Eles vendem mais audiobook do que livros print. 40%. A coisa de mês, quem entrou no Brasil? Um bicho chamado Audiobook. Uma empresa chamada Audiobook, que está ameaçando entrar há muito tempo. O audiobook já existe no Brasil há alguns anos, mas agora entrou a Audiobook, que é filiada a quem? A um bicho chamado Amazon. O que está acontecendo agora é algo perfeitamente previsível, mesmo antes da pandemia. Então, todos esses elementos que eu descrevi para vocês são os elementos da pauta da edição nacional, da edição que profissionais de edição e aqueles preocupados, o público ilustrado preocupado com livros, deve levar em consideração na hora de considerar o futuro da edição nacional. Como superá-los, como se adaptar, como fazer isso de uma maneira eficiente
ao mesmo tempo dando vazão e respondendo aquelas funções que eu mencionei como funções cardeais de comunicação científica, características da universidade e de editoras universitárias. Isso é fundamental para que a gente leve adiante de maneira eficiente. Se por acaso nós não soubermos lidar, por exemplo, com livros digitais, nós estamos fadados a naufragar com aquilo que é mais caracteristicamente eficiente para a comunicação científica. Se nós não soubermos explorar os canais, os poucos canais de venda, de comercialização do livro que subsistem, nós teremos um ônus adicional. Se nós não levarmos em consideração os desafios técnicos que foram mencionados, todos eles, audiobook, open access e outros tantos, nós também não conseguiríamos fazer o nosso trabalho eficientemente. Nós temos, portanto, que levar adiante um aperfeiçoamento técnico, uma atualização técnica constante e não esquecer daquilo que é o nosso objetivo cardeal, uma vez considerados como parte essencial, constitutiva da universidade. Eu não sei, João, se talvez seja interessante que nós... eu realmente não trouxe... Ficou sendo no gogó. Seria muito menos maçante se por acaso eu tivesse que colocar algumas ilustrações, mas, de uma maneira geral, se eu disparar a falar aqui, a gente dorme aqui, a gente vai passar a noite aqui, porque eu tenho bastante coisa para falar a respeito de livro, de edição universitária, e eu gosto disso, mas eu não sou louco o suficiente para achar que vocês devem gostar tanto quanto eu. Então, eu vou me circunscrever a minha tara, né? E esperar que não tenha aborrecido vocês demais, para que as questões subsequentes possam ser um pouco mais dirigidas aos interesses que vocês, especificamente, tenham sobre essa temática geral que eu apresentei aqui. Muito obrigado. Equipe, se puder ajudar aqui para algum palestrante, alguma das pessoas aqui, nós vamos abrir o debate. Eu não sei se quem quer fazer alguma pergunta, eu tenho algumas ali já anotadas, e de repente, alguém se puder nos ajudar aqui, já que nós estamos gravando. Eu queria agradecer muito ao Gésio, e eu não sei se depois dessa palestra a gente vai para um bar ou para uma floresta para poder... em função dos desafios, mas de qualquer jeito é muito provocativo, Gésio. E agradeço muito porque você não só traz uma perspectiva da própria missão e intuito da criação das universidades, das suas funções e do seu engajamento, mas ao mesmo tempo também um outro lado de uma série de questões contemporâneas do mercado editorial, da produção e etc., do desenvolvimento da tecnologia e como que a gente casa, né, esses elementos. E eu vou, como tem muita coisa aqui, eu vou perguntar, já pegar aqui uma coisa bem básica aqui, que eu acho que é uma coisa meio prática que a gente tem aqui com um desafio contemporâneo e dialoga com um pouco o que você falou, que é justamente essa questão, você falou muito bem de como é que a gente tem que abrir esse diálogo externo, né, ter uma representatividade, ter uma presença grande, e acho que tem dois elementos aí que eu gostaria de ter a sua reflexão. Um é, tendo em vista essa importância, quando a gente pensa na publicação da editora universitária, relativamente pequenos best-sellers, né? E o Marcos Nepomuceno, chefe de gabinete, sempre me diz assim: John, a sua tarefa é trazer um best-seller que faça com que a editora Mackenzie seja conhecida em todo o Brasil. E eu falei, só se for livro infantil, aí quem sabe a gente consiga. Mas eu acho a ideia, um pouco a questão aqui, deixando as brincadeiras, é justamente assim, né? Tendo início essa missão e essa importância, como é que a gente dialoga quando isso a gente vê no próprio seio da ABEL,
essa questão do pouco espaço, talvez, que a gente tenha no mercado editorial enquanto editor universitário, talvez essa visibilidade. E aí, talvez até olhando criticamente, internamente aqui para a nossa até atuação como acadêmicos. Esse é um elemento. Do ponto de vista, essa é vamos dizer assim, uma das questões aqui. E uma envolvida é ter essa visibilidade, a importância da editora universitária na produção de livros e não cair só do outro lado, que é dos periódicos, do artigo científico, que realmente revoluciona muita coisa e tem ali, a gente não precisa falar muito, mas a gente pode lembrar do papel na pandemia, como que as pesquisas científicas e toda a produção... Nós vamos precisar deles. Pois é, eu estou vendo mesmo. Não, mas fique à vontade, isso aí acontece. Não, pode falar. Mas, de qualquer jeito, é justamente essa questão, dessa tensão que existe e que muita gente, inclusive, a gente não só vivencia, como também a gente vê colegas que falam assim, entre publicar um livro e publicar 3 artigos, eu vou gastar tempo publicando os 3 artigos. Isso garante a nota minha da CAPES e, ao mesmo tempo, também a minha sobrevivência. Então, eu queria, se você puder dialogar um pouco com isso, e aí já dá esse pontapé inicial e a gente também pega outras questões. Bom, em primeiro lugar, best-sellers. Best-sellers, precisa ver primeiro o que significa, o que é um best-seller. Best-seller, como é que você caracteriza best-seller para eu saber como é que eu respondo? Porque alguns editores falam que best-seller é tudo aquilo que ultrapassa 10 mil exemplares. 10 mil exemplares é perfeitamente alcançável dentro da edição universitária. O que cabe nesse caso é muito mais a gente respeitar, eu acho que se tem uma moral a retirar da pergunta e da resposta a essa questão, é o seguinte, primeira coisa que a universidade tem que entender, dinheiro não é ruim. Dinheiro não é ruim. Isso eu tenho que falar muito mais frequentemente entre universidades públicas. E universidades públicas, invariavelmente, e editoras de universidades públicas, invariavelmente, já chamaram editor Unesp, por exemplo, de vocês não são editor universitário. E por que, ainda que mal lhe pergunte, porque vocês se preocupam com o mercado. Vocês estão preocupados em alcançar best-sellers. Não é simplesmente publicar, eu já ouvi isso de um editor de uma grande universidade pública, que as editoras universitárias são criadas para publicar e vender aquilo que não vende. Olha, eu sou um cara que entendo várias taras. Assim, necrofilia passiva, qualquer coisa que vocês possam imaginar, eu acho legal, apoio. Tudo isso daí, mó força. Agora, no dia do juízo, quando perguntar para um editor, por que fizeste um livro que sabias que não ia ser vendido? Eu quero ver o que o infeliz vai responder. Porque, na verdade, é jogar fora uma pancada de dinheiro e trabalho para ninguém ler. Qual o objetivo de uma editora universitária, de funcionários de uma editora universitária, se por acaso eles considerarem que aquilo que eles estão trabalhando todo dia é para nada, entrega um gelo para enxugar. Não tem sentido nenhum você fazer um livro que você não pretenda vendê-lo ou atingir os leitores potenciais daquele livro. Muita gente fala, bom, isso como eu sou um participante de mesas de tese e tudo mais, eu ouço regularmente em tudo quanto é universidade, vamos recomendar para publicação. Recomendar o diabo. Recomendar, eu não sei se pode falar esse tipo de coisa, mas recomendar uma ova, né? Isso não tem cabimento, recomendar publicação. Teses são objetos
caracteristicamente defensivos. Defensivos. Normalmente, todos nós que participamos de defesas, e todo mundo que tem carreira acadêmica, de uma maneira ou de outra, já experimentou esse transe, você tem que enfrentar delinquentes potenciais. E eles delinquem. Eles delinquem. Então, o que você faz numa situação como essa? Você se defende. Você faz um texto granítico, você faz um texto cheio de nota, um texto cheio de explicação, um texto que é reiterativo, um texto com um baita de um preâmbulo metodológico, dizendo eu fiz isso aqui, mas por causa daquele e daquele. Então, você tem que explicar o que você faz. Um livro decente, quer dizer, isso, para um leitor normal, isso é tortura chinesa. Para um leitor normal, o que você tem que fazer? O livro é um bicho totalmente diferente. Enquanto a tese é um bicho defensivo, o livro é um bicho agressivo. Agressivo. Ele tem que pegar o leitor que está desprevenido, catar o leitor pela capa sim. Editoras universitárias não podem fazer livro feio, porque isso é contraditório em relação ao que se pretende com um livro universitário. O livro universitário tem que ser atraente para catar o leitor que está distraído, está pensando em outra coisa. Na hora que ele entra num site, na hora que ele passa para uma livraria, ele tem que ser captado por aquela capa, por aqueles textos de quarta capa, por aqueles textos de orelha, que sejam eles atraentes. E a mesma coisa em relação a título, em relação ao tipo de escrita, etc. e tal. Isso tudo, por quê? É perfeitamente consistente com a edição universitária, que a gente publique livros populares, livros que sejam lidos, quanto mais melhor. Todas as editoras universitárias, bem-sucedidas, as editoras dos Estados Unidos, as editoras da Inglaterra, vocês sabem qual é, durante vários anos, o maior exportador do Reino Unido? Editora de Oxford, editora de Cambridge. Não é Rolls-Royce, não é Jaguar, não é nem Beatles. São Oxford e Cambridge. Por que a gente se envergonha de fazer livros que sejam vendidos? Não pode. Não pode. A gente não pode simplesmente baixar a cabeça para aquilo que nós normalmente entendemos como o que é acadêmico. Acadêmico é o esotérico, acadêmico é aquilo que é incompreensível, que não é popular, que não atinge a comunidade como um todo, então vai dormir infeliz. Porque edição, por definição, é alguma coisa que se publica. Publica. Nós estamos falando exatamente isso, a publicação. Se por acaso não se quiser publicar, então escreve seu diário. A publicação e as editoras, elas pretendem e necessariamente, constitutivamente, precisam fazer títulos que sejam vendáveis. Se não, restrinja a sua produção a teses. Perfeitamente legítimo, perfeitamente consultável, todas as editoras, inclusive a CNPq agora obriga que tenha repositório, né? Então, acessíveis para pesquisadores, beleza. Agora, livros que circulem, livros que tenham pegada para atingir um público maior, esses precisam ser procurados, porque isso preenche um objetivo cardeal de editoras universitárias, sim, e não existe razão pela qual a gente evitar esse tipo de prática, de publicar livros que sejam rentáveis. Alcançar o livro rentável, esse é outro desafio. Alcançar o livro rentável, o livro de sucesso, best-seller, como você falou, é outra coisa. Demanda o quê? Como em toda profissão, em toda atividade, demanda atenção, demanda trabalho, demanda talento. Então, você, muito frequentemente, você tem que ir atrás, você tem que direcionar o autor para que ele faça determinado livro assim, o assado. Você tem que ir para, eventualmente, para quando está lidando com traduções, você se envolver com um mercado mais sofisticado, como é o mercado de Frankfurt, como é o mercado internacional, e captar
aqueles títulos que sejam títulos realmente agressivos, títulos rentáveis, e isso é algo que algumas editoras conseguem a muito custo. Eu vou contar uma coisa para vocês que é para nós não nos desmoralizarmos em relação à edição acadêmica nacional. O Jeremy Minot, há muitos anos, ele veio para cá, para o Brasil, que é um editor durante 30 anos da editora da Universidade de Cambridge. E, visitando a Unesp, ele falou o seguinte: não se preocupem, os primeiros 300 anos são os mais difíceis. Depois disso, vocês conseguem se estruturar e tudo mais, tal, mas os primeiros 300 são sempre mais difíceis. Com um pouco mais de tempo, vocês vejam que, durante esse período todo, apesar da aparência em contrário, muito foi feito pela edição acadêmica nacional. Quantos anos tem a editora do Mackenzie? Quantos anos tem a editora Unesp? Quantos anos tem as mais antigas editoras nacionais, editoras acadêmicas nacionais? Elas são muito jovens, elas estão se articulando, elas precisam ter o devido apoio para que elas persigam os objetivos que eu descrevi anteriormente. E é isso que, além de todos os recursos, ela precisa também de tempo. De tempo. Um outro ponto que você levantou a respeito, e um ponto fundamental, a respeito da publicação de livros e de artigos, levando em consideração, inclusive, um comportamento que não é um comportamento das editoras, é um comportamento das agências de fomento e universidades. O privilégio que hoje se dá a artigos em detrimento de livros. Isso, que é perfeitamente compreensível na área de ciências exatas e naturais, isso não é nada compreensível e nada justificável na área de ciências humanas, que são, tradicionalmente, no mundo inteiro, aqueles objetos de ênfase editorial nas editoras universitárias. Então, o que acontece? Você tem, nesse caso, pela CAPES, pelo CNPq, inclusive pela FAPESP, uma tendência a que todas as câmaras estejam hoje privilegiando artigos. Eu mesmo participei, não tanto tempo atrás assim, de um concurso na Universidade Estadual do Amazonas, em que estava se contratando um professor de filosofia e o sujeito tinha feito um livro com diversos artigos. Ele tripartia, e a computação de pontos era aquela: livro 3 pontos, artigo 1,5. O que ele fez? Ele publicou, exatamente, ele tripartiu o livro dele, publicou em 3 periódicos, ele ficou com 4,5 pontos, onde antes tinha 3. Desapareceu o livro. Mas não é culpa dele? Não. É culpa da editora? Não. É culpa das agências de fomento e universidades que privilegiam esse tipo de critério que muitas vezes é completamente inadequado. Muito tipicamente, o que acontece? Tem uma pesquisa, por sinal é uma pesquisa bem interessante para tudo quanto é editor universitário, que é feita pela universidade, que foi feita num doutorado na Universidade Complutense, na Espanha, e que teve como objeto editoras brasileiras. Editoras brasileiras. E é uma professora que depois migrou para Santa Catarina, e lá está. Mas esse texto ele é encontrável na internet com uma certa facilidade. E o que ela fez? Ela mostrou o que acontecia nas áreas de humanas e nas áreas de exatas em relação à constância e presença de livros. Não é muito surpreendente que na área de biologia, por exemplo, você tenha no Brasil 4% da bibliografia citada vinda de livros. 4%. No caso das ciências humanas, o que você tem? Você tem mais de 50%. Porque, vamos combinar, na hora do sujeito colocar em um artigo História do Império Otomano, ele vai ter dificuldade de escrever esse negócio no artigo. Vai penar.
vai penar. Não é fácil. Ele escreveu uma boa história do Império Otomano em um artigo. Isso é pela estrutura própria da temática. Ciências humanas demandam uma argumentação e uma interpretação que as ciências exatas não requerem. Então, por essas e outras, você tem elementos muito substanciais em humanas e em exatas que permitem dizer que o livro deveria ser, ao menos, equivalente, do ponto de vista mesmo de avaliação, por parte das agências de fomento, tanto em um caso quanto em outro. Mesmo os 4%, os pobres 4% em biologia, não nos esqueçamos que esses 4% são de livros cardeais, livros essenciais. Por acaso a gente pode pensar hoje em biologia sem pensar na origem das espécies? Quer dizer que Darwin não ia ganhar a bolsa da FAPESP? Darwin, o programa de pós de Darwin caía para 3. É isso. E descredenciado. Quer dizer, mas aí é aquilo, John. Essa é uma luta de todos nós, e é uma luta da ABEL também, e por causa disso que nós fomos até, eu acho que isso, nós solicitamos o apoio das universidades, de todas elas, nós fomos até a professora Mercedes e solicitamos que ela levasse em consideração o livro tanto quanto os artigos. A gente não está desmerecendo a qualidade, a relevância de artigos científicos, a gente está simplesmente dizendo que para determinadas áreas, pelo menos, se não para todas, o livro deve manter sua relevância. O docente, o pesquisador que se debruça durante anos para fazer um livro, ele deve ter seu esforço galardoado por algum reconhecimento acadêmico, pelo menos pela instituição na qual ele trabalha e pelas agências de fomento. Isso não está acontecendo hoje. Nós temos justamente aquilo que você estava dizendo, cursos de pós-graduação que têm sua pontuação rebaixada, como se os docentes não fossem produtivos simplesmente porque eles não produziram artigos, eles podem produzir livros. E aí começa, não, mas isso eu já ouvi de outros tantos responsáveis pelas agências de fomento. Isso são vocês que fazem. As câmaras, elas são de docentes. Eu não estou lá. Então, realmente, a responsabilidade disso é a responsabilidade da instituição. A instituição tem que balizar, de alguma forma, aquilo que está sendo decidido pelas suas câmaras. Bom, muito obrigado pela sua apresentação, Jésio. A minha questão é a seguinte, hoje a gente vê um movimento de crescimento dos mestrados profissionais. Tem uma visão mais aplicada, vamos dizer, à realidade, né? No caso da área de administração de empresas, que é onde eu milito, a realidade das empresas, das organizações públicas e privadas, mas que falam um pouco dessa língua, tem uma linguagem, né, e um produto, que muitas vezes é um relato, né, que se aproxima muito mais daquilo que pode ser absorvido pela sociedade, né? Quer dizer, tem esse apelo que você está falando com relação ao que deve ser um livro, né? O livro ele tem que ser acessível a um número grande de pessoas que tenham interesse por aquela temática. E o pensador profissional tem essa dificuldade também de produzir artigos científicos e que sejam reconhecidos pela comunidade, vamos dizer, nos journals qualis de primeira grandeza. Então, o crescimento, esse movimento que a sociedade hoje passa aqui no Brasil, acho que o mestrado profissional tem crescido bastante. Você acha que, de alguma forma, contribui para que a gente possa ter um certo otimismo com relação ao crescimento do mercado editorial nessa direção? Nessa direção, eu acredito que sim. O que, novamente, eu chamo a atenção para você é o seguinte, isso está sendo reconhecido pelas agências de fomento? Você nota que essas questões, elas são questões que lidam com o objeto, como é o objeto livro, mas elas não levam adiante aquilo que realmente é, talvez,
mais relevante na contextuação de todo o problema. O produto que você faz, ele é reconhecido pela entidade, ele é reconhecido pela instituição, ele é reconhecido pelas agências de fomento, ele é reconhecido pelas agências de pós-graduação? Porque, é claro, eu concordo contigo sem dúvida que o mestrado profissionalizante, ele é, na medida em que as universidades reconhecem a relevância daquela atividade, a editora universitária deve ser invariavelmente um instrumento para a disseminação da produção onde quer que ela ocorra, da produção acadêmica, onde quer que ela ocorra, sejam dos mestrados profissionalizantes, sejam dos doutorados profissionalizantes, sejam dos doutorados em sentido restrito. Não é? Então, nesse caso, eu, como editor, eu me sentiria muito enobrecido se por acaso recebesse textos com esse perfil, sem nenhum problema. Quais seriam os critérios a serem considerados editorialmente? Os critérios editoriais clássicos. Você tem interessados nisso? O texto em si, para a área, ele é um acréscimo original? Ele é relevante? Ele é importante? Ele é realmente uma produção acadêmica de primeiro time? Está mais do que justificado. Pronto. Editorialmente está lá. Agora, se a política editorial reflete, e ela deve refletir de alguma forma, a política acadêmica da instituição, aí você deve perguntar também para a instituição. Para a instituição, tudo bem? Ela deveria dizer que sim. Agora, se você vê a mesma coisa que a gente estava falando agora há pouco, a respeito de livros por oposição a artigos. Na hora que o entorno começa a privilegiar um tipo de publicação, particularmente artigos, como é que você vai justificar para a comunidade, especialmente para a comunidade de docentes, que você está fazendo o livro? Como é que você vai? Fragiliza a editora, fragiliza o editor a tarefa que ele está fazendo, porque, de fato, o que é o objetivo? O objetivo é fazer com que a universidade utilize aquele braço editorial para atingir seus objetivos acadêmicos. A editora universitária, ela é duas coisas. Uma coisa é que ela é editora, ela faz livro, etc., faz texto, publica, etc. e tal. Outra coisa, ela é universitária. Se por acaso a universidade não reconhecer aquela editora como sendo uma parte de sua política vocacional, de sua política constitutiva e essencial, ela deixa de ser sua própria editora. A editora tem que refletir os ideais acadêmicos que a Casa Central postula. Se você não tem isso, babau. Agora, se você tem, leve em frente. Quando isso acontece, normalmente, isso está acontecendo efetivamente no que o John acabou de dizer. Mais cedo ou mais tarde, se a gente continuar nessa toada, a gente vai ter um desestímulo profissional de todos os autores de livro para oferecerem, para trabalharem e para encaminharem um texto para publicação. Que estímulo tem o sujeito se, por acaso, aquele esforço insano que é escrever um livro, ele simplesmente não vai melhorar a qualidade ou a quantidade de leite que você pode levar para as crianças? Fica uma coisa complicada. É um desestímulo. E aí eu me lembro de tantos casos clássicos na academia brasileira, né, em que os docentes costumavam levar 15, 20... Um livro que eu acho um dos maiores clássicos dentro de historiografia é o clássico da Maria Silva de Carvalho Franco, Homens Livres na Sociedade Escravocrata. Né? Ela demorou 20 anos para fazer. Eu disse, caramba, só isso? Só isso? A mesma coisa aconteceu com uma grande dama da historiografia nacional, uma grande amiga, que até hoje choro a perda dela há mais de 3 anos, a professora Emília Viotti da Costa. A professora Emília Viotti da Costa é uma estilista, uma extraordinária escritora,
perto de outros tantos, escreveu pouquíssimo. E artigos não escreveu nunca nada. Por princípio, nunca quis escrever muito artigo. Ela, ou melhor, de fato, ele escreveu artigos, mas a ênfase toda da atividade profissional dela sempre foi livro. E sempre privilegiou o livro. Mesmo os poucos artigos que ela escreveu, ela fez questão de publicar em livro. Hoje, quem é que se importa com isso? E aí, o que a gente está fazendo? A gente está secundando aquilo que eu estava falando a respeito do tipo de leitura que a gente faz hoje. A leitura fragmentada é o tipo de leitura que eu não consigo concatenar com a universidade. Se é para ter uma leitura fragmentada, para que a universidade? Se é para a gente entender leitura daquele jeito que a gente estava falando antes, como leitura de WhatsApp, como leitura aqueles cabeçalhos do UOL, que a gente pega a notícia e tudo mais, para que a gente precisa de universidade? Um ensino médio razoável, tudo bem. Talvez, e aí eu já estou viajando legal, talvez seja essa uma das razões pelas quais você tenha um decréscimo de procura de vagas em ensino superior. Para quê? Para quê? Se para entender a realidade, para alcançar a realidade, para administrar aquelas informações que você adquire da realidade, você não precisa ter pensamento interpretativo. Eu consigo ler o UOL sem ter nenhum grande cabedal intelectual ou de genialidade. Tem alguns sobrinhos meus que são, digamos, eu não vou falar isso porque meu irmão pode estar assistindo, mas que eles têm certas limitações, digamos, e talvez eles leiam sem nenhum esforço o UOL. E o UOL não é o pior, hein? O UOL não tem nada ótimo para você ter uma ideia geral do que está rolando e tudo mais. Maravilha o UOL. Agora, não é o pensamento interpretativo. Não é o pensamento de livro. Na hora de você ler um livro, mesmo literatura, você tem que ter a noção de estrutura. Você tem que ter a noção do todo. E isso não é algo característico do tipo de leitura que a gente faz. É muito interessante quando a gente fala de leitura fragmentada, como a gente estava falando e tudo mais, voltando àquela fala original do reitor em sua evocação dos livros papel, né? Que tem uma outra coisa que me faz ter uma admiração constante por livros. Não é só o fato de que ele suscita esse tipo de leitura estruturada, mas também aquilo que, para teóricos do livro, sempre foi um mistério na Alemanha e na França. Por que a venda de livro papel não cai? Não cai. Não adianta, nem com reza braba, eles conseguem fazer com que a margem de 10% de livro digital suba na Alemanha e na França. Aqui, eles vão falar, não, mas vocês são tudo pobre, tudo mais. A gente não pode falar a mesma coisa na Alemanha e na França. Por que não sobe? Segundo um autor muito interessante, Hartmut Rosa, né? Ele, citado no livro do John Thompson, inclusive. O Hartmut Rosa, que escreveu um livro chamado Aceleração, que eu só não vou fazer propaganda porque foi publicado pelo Unesp, mas que ele fala um negócio muito interessante a respeito disso. Segundo pesquisas que foram feitas e publicadas na Alemanha, o livro digital, ele é normalmente associado à vida profissional e pública. Porque eles passam, e vamos combinar, todos nós passamos, volto a dizer, Deus está vendo, todos nós passamos a maior parte do dia olhando esse bicho. Olhando meus 15 mil e-mails não respondidos ainda, para que eles não passem para 16.
né? E olhando esse negócio constantemente, tela. O que acontece, segundo Hartmut Rosa, em relação ao livro-papel? É o momento em que a pessoa reserva para ela mesma o seu tempo. Então ela pega o livro e é dela. Esse aqui sou eu. Preservação de identidade. De outra forma, você vai pensar que é meramente uma extensão do teu dia de trabalho. Uma extensão das tuas conversas públicas, uma extensão das suas conversas em WhatsApp, em vídeo. Então, para o alemão profissional, ele não vai abdicar nem a pau daquele seu momento com o livro-papel, antes de dormir, seja no momento de lazer. O seu lazer é preservado pela leitura de papel. E é por isso que eu entendo quando o professor Marcos fala o que falou, né? Eu confesso para vocês que antes eu imaginei que um dinossauro como eu ia ter muita dificuldade para acompanhar livro digital. Hoje eu leio sem dor. Leio, sou onívoro nisso, leio sem problema, já li literatura, agora reconheço as limitações de leitura de livro digital por esses motivos que foram mencionados. É um momento que ainda significa um momento sagrado. Borges que fala muito isso, né? Que ele admira muito mais o leitor do que o autor. É um momento de interiorização, de interioridade, que é semi-sagrado quando você está envolvido com o livro. Aí é você e você mesmo. Legal. Vamos passar para alguma outra pergunta que a plateia tenha. E enquanto isso, se as pessoas se animam. Você estava falando ali, eu só queria fazer um rápido comentário. Você falou justamente desse papel da universidade. Vamos passar ali então já para o nosso... Pessoal, fique à vontade aí. Coloque-se. Joia. Eu só corroborando com essa fala, né, um episódio, conversando com o editor da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Barueri, que tem um pátio gráfico, uma coisa gigantesca, e numa palestra dele, mais ou menos nessa temática, eu perguntei qual foi o impacto da publicação digital, né, porque você pega um celular, você baixa inúmeras versões, traduções de Bíblias e tudo mais, né? E ele falou nesse sentido, né? Ele falou assim, foi uma preocupação que quando chegou essa questão, e ele perguntou para a plateia, né? Se alguém perguntar assim, qual é onde está a sua Bíblia, né? Ninguém vai levantar o celular. Cada um fala assim, não, está na minha prateleira, está na minha cabeceira, não, foi meu pai que me deu, foi minha avó e tal. Então, essa relação, o meu é aquele que eu sei onde está, onde eu localizo, onde eu numero, né? O aparelho aqui, ele é instrumental, mas perde essa característica. Então, achei bem interessante essa fala coadunar de um outro editor, né? E, quer dizer, nos deixa animados também, nós que gostamos de trabalhar com as duas coisas. Claro. Mas eu acho que é por aí mesmo que nós temos esse relacionamento, que é um relacionamento afetivo, né, com o livro, porque ele nos acompanha de uma forma muito específica, muito individual, muito relacionada ao interior mesmo, a identificação, a identidade do leitor. E isso, algumas vezes, pelo menos, aparentemente, se perde com a leitura digital. Isso não é o caso com o livro papel. Por outro lado, eu também não sou um fetichista. Tá? Então, por isso, aquela coisa que tem gente falando, o cheiro do livro, isso é ácaro, isso faz mal, não cheira livro, o sujeito é doentio na hora de ficar cheirando o livro, não é legal isso. O livro digital, ele cumpre a grande maioria das funções que um livro papel cumpre. Da mesma forma que eu acredito, embora não seja um usuário frequente, da mesma forma que eu acredito que o audiobook pode
suprir algumas dessas coisas. Eu tive morando um tempo fora, né, particularmente na Inglaterra, onde tem uma tradição de rádio muito importante, né, coisa que é alheia à grande parte do público brasileiro. E lá você tem, por exemplo, grandes nomes do teatro, né, que inauguram peças, inclusive, em rádio, especificamente em rádio. Existe uma tradição longa, até talvez por causa da guerra e tudo mais, uma tradição longa na Inglaterra, e que faz com que essa tradição tenha reflexo no sucesso dos livros, dos audiobooks. Talvez a gente não tenha alguma coisa parecida no universo brasileiro, mas isso não quer dizer que os livros deixem de ser, os audiobooks deixem de ser legítimos livros. O que eu acho é o seguinte: as editoras, sejam elas universitárias ou não, elas são, de fato, oficinas de manipulação de conteúdo. E, enquanto tal, se elas, de alguma forma, arranjarem esse conteúdo de uma maneira atraente e que façam chegar esses conteúdos ao interessado, ao leitor potencial, elas cumpriram seu dever. Por causa disso, inclusive, que eu não julgo interessante e inteligente que editoras, sejam elas universitárias ou não, elas excluam algum tipo de comunicação, algum tipo de plataforma que possa permitir ao leitor potencial receber o conteúdo sobre o qual ele está interessado. Legal. Uma questão aqui. Professor, boa tarde. Muito obrigada pelas suas contribuições. Eu realmente gostei muito e gostaria até de retomar algumas colocações que o senhor fez. A primeira, retomando uma ideia de um livro que já foi publicado há alguns anos, e que é do Robert Darnton, A Questão dos Livros. Sim. Quando ele falava do surgimento do e-book, a questão posta acerca da verba disponível para a publicação e como a necessidade da inserção do professor no mercado universitário requeria a questão da publicação, e ele falava da política, né, das bibliotecas comprarem os livros, as disputas. Eu mesma, não diretamente, o meu marido, durante um tempo, ele foi do conselho editorial da editora da Universidade Federal de Uberlândia, e que teve essa briga muito pesada entre setores de humanas e exatas, dizendo: não, vamos retirar verba para livro e vamos investir na assinatura de periódicos, esse tipo de coisa, que eu acho uma questão extremamente séria e que reporta, que tem a ver com a desvalorização das ciências humanas, que há passos largos, né? E, ao mesmo tempo, aí já é uma questão, como também sou um ser jurássico, mas eu me dou bem também com e-book, eu gosto de e-book, não tenho nenhum problema com eles. Mas eu também fico pensando que, quando você vai fragilizando esses segmentos, você fragiliza pontas importantes de produção de cultura. As editoras têm um papel fundamental na história desse país, século XIX, século XX, a pensar o papel que eles têm na circulação de ideias e de formação de repertório, né? E eu vejo que, com a intensificação de você... Eu também não tenho nada contra paper, eu também tenho de publicar, mas quando você fragmenta aqui, fragmenta acolá, e você entra no sistema de preenchimento de dados, você vai matando o debate intelectual também. Então, acho que a editora também tem esse papel. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou. Eu acho que o que foi dito foi muito bem dito, e qualquer acréscimo é capaz que estrague. Então eu teria dificuldade, porque realmente todas as avaliações que foram feitas, inclusive desse episódio da Universidade de Uberlândia e tudo mais,
Isso é algo que o dia a dia das editoras universitárias, ele convive com isso, né? Ele convive com isso, e é justamente aí que está o grande perigo que eu vejo de fragilização do debate universitário. Voltando àquilo que foi dito lá atrás, eu não acho, e é esse o ponto, John, que eu gostaria de preservar nessa conversa que a gente está tendo hoje, não é propriamente uma palestra, né? Uma conversa em relação à edição acadêmica. Não se pode distinguir editor universitário da universidade. Não é uma coisa e outra. Por isso que eu disse, não é uma unidade de custo, é alguma coisa, as duas fazem parte do mesmo corpus, são integradas, não dá para destrinchar uma da outra. E os objetivos que uma persegue são os objetivos que a outra também busca. E, nesse sentido, é que a publicação de livros, tipicamente, e veja bem, editoras universitárias podem publicar revistas, podem publicar periódicos. Eu mencionei agora a Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago abriga 40 e tantos periódicos. 40 e tantos periódicos. É bem verdade que abriga, porque é no exterior, e em inglês é big business. É big business. São coisa de, literalmente, bilhões de dólares. E quando a Elsevier entra nesse mercado, quando a Elsevier absorve aquilo que a Universidade de Chicago faz, a gente está falando aqui de dinheiro que não acaba mais. Então, é business. Agora, eu acho que uma editora não está fazendo nada contra ideais cardeais da edição acadêmica, se por acaso ela publica periódicos. O que acontece, e por causa disso, é que essa não deve ser uma questão estritamente editorial. Essa é uma questão acadêmica. Essa é uma questão acadêmica que deve ser tratada pelas universidades e devem também ser apresentadas e discutidas em foros que são foros genéricos da academia brasileira, das instituições de ensino superior do Brasil, fazendo, inclusive, ver para as agências de fomento que a Universidade Brasileira reconhece a necessidade de debates estruturados, sofisticados e enfim, articulados na área de ciências humanas, e que isso demanda, por princípio, livros. Não dá para ser diferente. Então, de fato, o que eu quero dizer é isso. O que eu estou dizendo não tem nada de muito sofisticado. Eu acho que é uma coisa extremamente palmar, óbvia, a gente dizer para entidades universitárias em geral, para entidades de fomento científico, que editoras universitárias devem ser braços de publicação acadêmica, espelhando ideais que as instituições de ensino superior lhes estabelecem, mas, ao mesmo tempo, as entidades, as instituições de ensino superior e as agências de fomento devem levar em consideração que livros fazem parte do diálogo e do discurso característico da universidade. Onde é que está a enorme sofisticação do que está sendo dito? A não ser que, na prática, não é uma coisa tão óbvia. Porque na hora do vamos ver, quando você fala isso para instituições como FAPESP, CAPES, CNPq e outras tantas, você tem muito mais. Por exemplo, uma entidade que eu acho extraordinariamente saudável para o mundo científico brasileiro, o Cielo. O Cielo. O Cielo tomou um caminho muito interessante, que é abrir o Cielo Livros. Hoje, a editora da Unesp, a editora Fiocruz, a editora da Universidade Federal da Bahia, elas foram as fundadoras do programa, junto com a administração da
do Cielo. Só a editora Unesp tem 25 milhões de downloads, o que dá uma média de aproximadamente 50 mil downloads por título. Aquele ideal que a gente estava falando, de atingir o leitor potencial, não é isso que está se procurando. 50 mil downloads por título. Você está falando de best-seller? Que best-seller, eu quase que falo um palavrão aqui, que best-seller consegue 50 mil exemplares distribuídos? Isso não é objetivo científico? Isso não é, voltando ao início da minha fala hoje, não atinge finalmente aquele objetivo cardeal de edição universitária para incentivar a comunicação científica, para expor ao debate, para expor inclusive ao Citation Index, que todo mundo persegue e tudo mais. Quer dizer, não é isso. Não é isso. Por que não levar-se adiante essa exposição de livros? Para fazer com que o nosso trabalho, não só o trabalho das editoras, mas o trabalho da academia, seja reconhecido pela universidade. Eu acho gozado que depois, chega em alguns momentos, a gente leva uma lambada de um jornalista aqui, de um jornalista acolá, dizendo, as universidades brasileiras, elas não se preocupam com a população, é tudo olhando para o umbigo, e aí a gente acha, olha só, que bobo, feio e louco. Ele fica falando uma coisa dessa e a gente se preocupando com o desenvolvimento nacional. Se por acaso você não tiver maneira de se comunicar com essa população, eles estão totalmente corretos. A universidade brasileira, independentemente de ser ou não denominacional, pública, ou o que seja, ela tem que fazer alguma coisa que, de alguma maneira, a entrelace com a sobrevivência e persistência da nação brasileira. É isso. Se por acaso a gente vivenciar uma rotina que nos torne endógenos, a gente não espere simpatia de terceiros. A justificativa para a nossa vida acadêmica é essa. É essa. A gente se entrelaçar com a praxis social. Se não for assim, não tem porquê a gente, até mesmo, e eu não vou enveredar em filosofices, né? Isso, pelo amor de Deus, Wittgenstein, que era um dos filósofos mais canônicos do pedaço, falava uma coisa ótima: eu sou burguês, eu quero resultados. Então, por extração, pelos porcos capitalistas que são meus pais, eu quero resultados. Eu não vejo, e aí é aquilo, os gregos, que eram filósofos, Sócrates, Platão, tudo mais, eles nunca fizeram uma coisa na vida deles que não fosse relacionada ao bem público. Uma coisa que não tivesse a intenção de alcançar algum tipo de resultado prático para a população da Grécia naquele momento, quer dizer, a população do que eles achavam que eram humanos, que era só o grego, o resto não. Mas, então, a partir disso, toda a discussão da Ágora, da qual partiu o pensamento filosófico, da qual partiu todo o pensamento, seja ele o pensamento de ciências humanas, seja o pensamento matemático, o pensamento de exatas, todo esse pensamento, ele veio fundamentalmente com objetivos práticos, com objetivos de alcançar resultados práticos. Uma coisa que, e nisso eu vou me conter, porque senão eu também, livro e filosofia, que aí eu falo separado. Mas outra coisa, se por acaso a gente entra em ética, em questões de ética, questões de ética, teoria do conhecimento, filosofia política, a gente fala disso toda hora. Ética é o tipo do negócio que, no dia a dia, a gente está toda hora, pensamento identitário, discussão identitária que está tão na crista, isso é uma discussão ética e política. Discussão aborto ou não aborto, isso é obviamente uma questão ética. E por aí vai.
questões práticas do dia a dia, não é alguma coisa olhando para cima. Essa estilização do filósofo, isso se falava muito de Tales, né? Tales era o filósofo paradigmático que está andando e está olhando as estrelas, pensando como o universo se constituía e caía no poço. Porque ele andava, não via onde estava, caía no poço. Isso não é a visão típica do que é a filosofia, do que o filósofo é. É invariavelmente a utilização e consecução de objetivos práticos. Medidas as proporções, o editor faz a mesma coisa. O editor procura também ser um instrumento prático da consecução de ideais universitários que devem ser perseguidos pela universidade. Tão simples assim. Você não pode distinguir um e outro. Eu queria só, João, não sei se está finalizando, mas eu queria só dizer o seguinte: quem tem algum tipo de interesse ou entrelaçamento com edição universitária, acreditem, porque vocês estão fazendo um negócio importante. No dia a dia, pode ser que, de vez em quando, eu falei uma vez que a universidade parece mais um lupanar do que propriamente uma ágora ateniense. Pode ser que as administrações universitárias tenham mais apreço pelas árvores constituintes do campus do que pela edição universitária. Pode ser que você tenha briga com um autor neurótico, que você não aguente, seja antipático. Pode ser que você seja criticado por um trabalho que você tenha desenvolvido com todo cuidado, com todo esmero e com toda competência, e não seja reconhecido depois. No entanto, os objetivos que estão sendo alcançados efetivamente pela edição são coisas que não serão esquecidas e não serão gratuitas. O futuro preservará o trabalho bem feito que é desenvolvido. E isso, eu tenho uma fé, não é nem divina, uma fé absolutamente bem sustentada naquilo que é feito por um trabalho decente, honesto e constante para a consecução dos ideais editoriais que a gente persegue. Depois dessas palavras, a gente tem muitas questões, eu acho, que você deixa, mas eu acho que tem uma finalização, uma conclusão aí que eu acho que faz a gente pensar. E eu queria justamente só voltar, pensando no título que a gente deu para essa palestra aqui, ou para esse bate-papo, Editoras Universitárias, Trajetória Acadêmica e Diálogo com a Sociedade. Eu acho que justamente a gente falou muito do diálogo e da necessidade de a gente ver como é que a gente adapta o nosso discurso, a nossa fala, a nossa narrativa para essas necessidades. E uma coisa que também me chamou muita atenção, sempre há essa polarização entre universidades privadas e universidades públicas. E a sua palestra toda, a sua reflexão mostra que a gente está no mesmo barco. E que justamente os desafios são os mesmos, e aí eu acho que a gente tem uma proximidade justamente para se engajar de maneira muito mais ativa nessa produção de conhecimento, transformação de sociedade e, ao mesmo tempo, garantia de melhor bem-estar para as nossas sociedades. Então, Gérgio, eu queria agradecer demais esse tempo que você dedicou à reflexão, trazer a sua experiência, e sem dúvida alguma eu acho que isso é um material que vai ficar muito presente aqui para a gente poder voltar a ele, está gravado. Se você quiser também levar para a Bel, você pode levar, a gente manda de qualquer jeito. Não, mas eu acho que é um material que eu acho que é realmente para a gente poder pensar e repensar a nossa ação e fazer alguma diferença neste Brasil. Então, eu acho que agradecer muito mesmo esse tempo que você dedicou, a presença de vocês, e a gente vai realmente multiplicar esse debate aqui entre os nossos pessoas aqui da academia, da própria casa, mas ao mesmo tempo também com outros colaboradores que nós temos. Então, extremamente agradeço.